Vamos abrir a Santa Palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis 12, nossa mensagem nessa noite se fundamentará nos 3 primeiros versículos deste capítulo. Gênesis 12, de 1 a 3. Muito difícil de encontrar na Bíblia, não é verdade? Gênesis 12, né? Se você não achar Gênesis, meu irmão, tá feia a coisa, viu? Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 12, assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, glorifica o teu nome e o nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós estamos aqui para te exaltar e exaltar o nome do Senhor sobre todas as coisas. Pai, nós sabemos que somos merecedores da tua ira, mas tu nos amaste e deste Cristo na cruz por nós. E se não bastasse esse amor tão intenso, tão incomparável, ó Deus, ó Pai, tão incomensurável, ainda assim tu nos chamas a trabalhar contigo na tua obra, a sermos partícipes, ó Deus, ó Pai, do trabalho do teu reino. Então, Deus eterno, nessa noite, fala o coração do teu povo, e que o Senhor nos mova, Deus, ó Pai, da comodidade, que o Senhor nos tire do marasmo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor elimine qualquer frieza do nosso coração, e que o Senhor envolva a nossa vida, grande Deus, com o chamado que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos uma bênção nesse tempo, falando daquele que nos amou tanto, que deu sua vida na cruz por nós. Abençoa os nossos corações, abençoa a tua igreja, abençoa o teu pastor que tem sido fiel aqui, abençoa o conselho, Deus, que a paz do Senhor seja sobre a vida da tua igreja e que a tua palavra fale aos corações dos que aqui estão na igreja e daqueles que nos ouvem pela internet. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no século XIX, viveu na região da Índia, do Punjab, que pertencia à Índia naquela época, um educador presbiteriano, um pastor presbiteriano, que era mestre e muito inteligente, chamado Alexander Duff. Alexander Duff fundou escolas, universidades e dedicou toda a sua juventude naquela região da Índia, pregando o evangelho, plantando igrejas, organizando escolas e sendo uma bênção. Já então, quando aposentado, ele volta para o seu país, na Escócia. E ele foi chamado para falar num grande auditório na cidade de Glasgow. E ele então pregou ali sobre o chamado missionário. E pregou uma mensagem fervorosa, desejoso de que Deus despertasse as centenas de jovens que estavam ali para se envolver com o trabalho da evangelização, do discipulado e das missões do estrangeiro. E quando ele terminou de pregar, ele fez um apelo para que viessem à frente todos aqueles que quisessem dedicar a sua vida à obra missionária. Quando ele terminou o apelo, amados amigos e irmãos, nenhuma pessoa sequer veio à frente. Ele, amados irmãos, ficou tão comovido com a dureza daquele auditório que ele teve um infarto no púlpito. Pá! Caiu. As pessoas o levaram correndo para uma sala que estava ao lado do púlpito e os médicos do auditório correram para reanimá-lo. E quando ele voltou, ele disse: eu preciso voltar ao púlpito. E os doutores disseram: reverendo, o senhor vai morrer. Ele: não importa, ainda que eu morra, eu vou voltar ao púlpito. E ajudado pelas pessoas, então, ele volta ao púlpito, irmãos e irmãs, e diz a seguinte frase, a seguinte oração, as seguintes palavras. Ele diz: se o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra vos chamasse a qualquer um de vós ou a vossos filhos para que os representasseis nos rincões mais distantes deste mundo, iríeis com grande honra e orgulho no coração, porque estaríeis representando a rainha da Inglaterra. Hoje o rei dos reis, o soberano dos soberanos, o Senhor dos senhores, o Rei da glória, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida na cruz para nos salvar, vos chama para que sejais representantes dele, dos confins da terra, e dizeis que não. Irei eu, velho, cansado e doente,
pelo menos, eles saberão que o Senhor Jesus os amou. E quando ele terminou, amados irmãos, de falar isso, centenas de jovens se levantaram naquele auditório e foram à frente e dedicaram a sua vida à obra missionária. E alguns deles foram missionários preciosos no século XIX, que abençoaram pessoas nos rincões mais distantes da terra. Hoje, o Rei dos Reis desafia você que está aqui nessa segunda-feira à noite, em Campo Limpo Paulista, a dedicar a sua vida ao Senhor Jesus, a se envolver totalmente com a obra do Senhor Jesus, a ser um representante do Senhor nesse mundo, a ser uma bênção do Senhor, não só nessa cidade, mas aonde o Senhor Deus te colocar. Hoje o Senhor Jesus te desafia a abrir mão dos seus planos humanos e consagrar a sua vida àquele que deu a vida na cruz por você. Qual será a sua resposta? Que nessa noite você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto que nós lemos conta a história de um homem que ouviu o chamado de Deus e foi aonde o Senhor mandou. O texto fala de Abrão. Abrão era de Ur dos Caldeus, amados irmãos e irmãs. Ele era filho de Terá, filho de uma família muito próspera. Ur era uma das grandes cidades do mundo naqueles dias. Abrão era um homem cosmopolita, tremendamente rico. Em determinado momento, o livro de Gênesis fala que ele tem 300 homens que moram na sua casa, nascidos na sua casa, escravos dele. Então, amados irmãos, é um homem de muitas posses. E Deus aparece a Abrão e diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. E com o pai dele, então, eles saem de Ur, amados irmãos, e vêm para Arã, que era a Síria. E quando o pai dele morre, ele então, ouvindo esse chamado de Deus, sai sem saber para onde ia, para obedecer o chamado do Senhor. Esse chamado de Deus para Abrão foi especial. Ele foi um grande peregrino na Palestina, mas Deus o chamou, amados irmãos, para formar uma nação, formar um povo, que seria o povo de Deus no mundo, o povo por meio do qual viria o Messias. E aí o Novo Testamento nos explica que Abrão não é pai somente dos judeus, mas é pai de todos aqueles que creem, porque ele, crendo no chamado de Deus, dedicou a sua vida e foi justificado pela graça mediante a fé. Tal como Abraão, amados irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, somos chamados para entregarmos a nossa vida, o nosso coração, os nossos recursos, a nossa família e tudo que temos e somos, porque Deus deu o único Filho dele na cruz para nos comprar com seu sangue e agora nós já não pertencemos a nós pertencemos ao Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, esteja preparado para responder ao Senhor que sim, porque o texto nos apresenta a chamada divina. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a chamada divina é uma chamada à renúncia. A chamada divina é uma chamada à renúncia. Versículo de número 1. Vamos ler todos, irmãos? Todos juntos? O que diz a palavra de Deus, leamos. Ora, Deus o chama ainda em Ur. Sai da tua terra, do lugar onde ele nasceu, amado amigo e irmão. O lugar no qual ele foi plantado. Quem aqui veio de outro lugar sabe como é difícil sair da tua terra, não é verdade? Deixar seu pai e sua mãe lá longe onde você ficou. Eu me lembro de uma música antiga que é cantada no Brasil. Zezé de Camargo cantou ela nos últimos anos. A música dizia: no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. E aí ele fala: e o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Toda vez que eu ouço essa música, eu choro, porque comigo foi do mesmo jeito. Né? Eu saí de casa, deixei minha mãe chorando na porta. É difícil sair da terra da gente. Mas o texto diz que ele saiu da sua terra, mas não só da terra, da sua parentela. Isso envolvia os primos, tios, amigos, familiares, pessoas com as quais ele cresceu. Mas diz mais o texto: sai da casa de teu pai. Ele foi até Arã, esperou o pai morrer, mas deixou de viver perto dos seus irmãos. E Deus diz a ele: vai para o lugar que eu te mostrarei. E o versículo 4 diz que partiu, pois, Abrão, sem saber para onde ia. Ele partiu sem saber para onde ia, mas porque sabia com quem ia, podia ir para onde não sabia, porque a sua vida estava nas mãos
do Todo-Poderoso Deus, que o estava chamando para um projeto de vida na dependência do Senhor, para ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Irmãos, o texto nos ensina claramente que a chamada divina exige de nós renúncia. Se você tem um projeto de ficar rico, amado amigo e irmão, de ser poderoso nesse mundo, de ser aplaudido por todos os homens, de buscar glória pessoal, o chamado do Senhor para você exige renúncia. O chamado do Senhor para você exige dedicação integral a Ele. O chamado do Senhor para a sua vida exige que você viva para a glória de Jesus. O chamado do Senhor para a sua vida exige que você morra para si mesmo. E que você viva, de fato, com todo o seu coração, dedicado e consagrado nas mãos de nosso Senhor. Lembremos-nos de Jesus, quando chama os discípulos para o seguirem, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar a si mesmo, estar disposto a sofrer se necessário for e andar nos passos do Senhor. Até onde você está disposto a ir por Cristo Jesus? O Senhor nos chama a uma renúncia total e integral. Irmãos, eu me lembro daquele dia no qual Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para pregar. Você se lembra que Pedro era pescador? Ele tinha uma companhia de pesca com seu irmão, que era sócio dele, André, e era sócio também de Tiago e João. E naquela noite, você sabe que os pescadores pescavam de madrugada, porque era melhor, era escuro, e era melhor para que os peixes pudessem vir para a rede. Então eles lutaram para pescar a noite inteira no Mar da Galileia, jogaram a rede para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tentaram a noite toda e não pescaram nada. No início da manhã, quando Jesus chega com aquela multidão, eles estão lavando as redes. E Jesus falou: Simão, me empresta o barco para pescar. E Jesus para pregar. E Jesus entrou e Simão soltou o barco um pouco e amarrou. E Jesus, então, aproveitando, amados irmãos, o vento das ondas, sentado no barco, pregou um dos grandes sermões que ele pregava. Quando Jesus termina de pregar aquela mensagem, ele diz para Simão o seguinte: Simão, volta-te e faze-te ao largo para pescar. Volta para o mar para pescar. E Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, nós tentamos pescar a noite inteira. Em outras palavras, Simão fala assim, ele chama Jesus de mestre, ele usa o termo rabi, que significava pregador, pastor. Ele quase fala assim: de Bíblia entende o senhor, de peixe entendo eu. Eu tentei a noite inteira e não peguei nada, como é que o senhor me manda pescar de novo? Mas a palavra de Jesus é irresistível. Ele diz assim: sob a tua palavra lançarei as redes. E mandou um barco voltar. E aí o pessoal voltou, ele ficou ali na praia com Jesus, e quando, irmãos, eles jogaram a rede, o barco quase afundou. E ele olhou aquilo, e os homens puxando a rede, e ele caiu de joelhos, e aí ele não chama Jesus mais de mestre, ele chama Jesus de Senhor, que é o termo usado para Deus. Ele se converteu ali, ele achava que Jesus era só um mestre humano, mas quando viu o milagre, ele reconheceu que Jesus é o Senhor da glória, o próprio Filho de Deus, e ele então cai de joelhos, agarrado nas vestes de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E o Senhor olha para ele e fala assim: não temas, Simão, doravante tu serás pescador de homens. E aqueles homens chegam na praia e puxam a rede. E eu fico maravilhado, irmão, sabe por quê? Porque eles queriam peixe. Mas eles pegaram aquela rede, puxaram a rede, e agora o barco está cheio, sabe o que eles fazem? Eles deixam os peixes, eles deixam a rede, eles deixam a família, e agora eles vão atrás de Jesus. Eles renunciam tudo para pescar homens, como o Senhor mandou. Até onde você está disposto a ir por causa do nome do Senhor? Até onde você está disposto a caminhar por causa do nome de Jesus? Irmãos, houve um missionário no século XX, Jim Elliot, que com sua equipe de missionários, formados no Instituto Moody de Chicago, vieram pregar para os índios Aucas, no Equador. Os índios Aucas, amados irmãos, eram conhecidos pela sua brutalidade. E eles chegaram, fizeram amizades com os índios, começaram a trocar produtos com os índios, com o objetivo de falar de Cristo para os índios. E de repente, um índio, amado amigo irmão, que tinha engravidado um indígena, inventa uma mentira dizendo que aquela indígena teria sido abusada por um dos missionários, e aqueles índios armam para os missionários e matam toda aquela equipe de missionários, amados amigos e irmãos.
E depois, então, as mulheres dos missionários com seus filhos ficaram muito deprimidas e entristecidas, mas elas não resolvem não ir embora. Elas ficam na tribo, amados irmãos. E ali, ficando na tribo, elas pregam o evangelho para a tribo. E a tribo se converte, amados amigos e irmãos. E de repente, então, o filho de Nate Saints, quando já adulto, depois de estudar nos Estados Unidos, volta para pregar o evangelho e ser um missionário. Então o homem que matou seu pai, junto com Jim Elliot, revela para ele, colocando uma lança na mão dele, para que ele pudesse então acabar com a sua vida, dizendo que ele foi o homem que matou seu pai. E agora ele era um homem convertido a Cristo Jesus. E Nate Saints segura a sua ira e abraça aquele homem e o perdoa por causa do evangelho do Senhor Jesus. E hoje a maioria daquela tribo, amados irmãos, é uma tribo de cristãos. Mas, quando Elliot, amados irmãos, foi para aquela tribo, uma grande igreja de Chicago o convidou para ser o pastor de jovens. Uma igreja pujante com mais de 1000 membros. E ele escreveu para eles de volta dizendo o seguinte: não façam isso. Vocês querem desviar o meu coração do chamado que o Senhor tem para mim. Eu não posso ir. E aí ele escreve uma frase que diz: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Irmão, não é tolice abrir mão da nossa vida para dedicar a vida por amor daquele que ganhou a nossa salvação por nós. Ah, amado amigo e irmão, esse mundo é transitório, esse mundo é passageiro. Nós não sabemos até quando estaremos vivos. E se o evangelho é a maior causa que existe, é um privilégio imenso, amado amigo e irmão, dedicar a sua vida por causa do evangelho. Não existe causa tão nobre no mundo. Existem causas nobres no mundo. Há pessoas que salvam vidas de outros. Há pessoas que educam pessoas. Mas nenhuma causa pode ter um efeito tão duradouro como a causa do evangelho de Jesus, que tira o pecador da porta do inferno e o leva para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje o Senhor está te dizendo que o maior privilégio que você pode ter é dedicar a sua vida a pregar o evangelho, a testemunhar de Jesus, a ser uma bênção. Talvez Deus chame aqui hoje alguns para o pastorado, outras para a obra missionária, outros para serem fiéis discípulos na sua profissão, entendendo que não vivem mais para si, mas que vivem para o Senhor. Hoje o Senhor está te chamando a dedicar a sua vida a Ele, a pregar o seu evangelho. Qual será a sua resposta? Que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Mas o texto continua a nos apresentar a chamada divina. E ele nos diz que a chamada divina é uma chamada à renúncia. Mas, em segundo lugar, o texto diz que a chamada divina é uma chamada à confiança. A chamada divina não é só uma chamada à renúncia, é uma chamada à confiança. Olhemos para as promessas que Deus faz para Abraão. Versículo de número 1 diz o seguinte: que quando ele saísse da sua terra, ele deveria ir para a terra que te mostrarei. Depois o versículo 2 diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Depois o versículo 3, amado amigo e irmão, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz promessas maravilhosas a Abraão, amados irmãos. Olha que o texto diz: eu vou te mostrar onde você deve ir. Deus cumpriu. Deus diz mais a ele: de ti farei uma grande nação. Lembre-se bem que a mulher desse homem é estéril. E aí Deus fez dele uma grande nação, que foi o povo judeu, mas não só o povo judeu, todos os povos árabes, irmãos, descendem de Abraão. Deus cumpriu a promessa. Deus diz para ele: eu te abençoarei. Deus fez dele um homem próspero. Estando no deserto e peregrinando, ele se tornou ainda mais rico. Diz o texto aqui: eu te engrandecerei o nome. Ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. Depois de um tempo, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. E significa um homem muito honrado e muito abençoado. Deus cumpriu a promessa. Mas Deus disse a ele, amados irmãos, que abençoaria quem o abençoasse. E Deus abençoou quem abençoou Abraão. Mas aqui o texto diz também, amado amigo e irmão, que Deus amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. E quem deu trabalho para Abraão foi amaldiçoado. Mas Deus promete a Abraão aqui o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está prometendo a Abraão que o Salvador do mundo ia nascer na família dele.
por meio da família de Abraão, todas as famílias da terra ouviriam da salvação. Que bênção maravilhosa para qualquer coração, meu irmão. Em nome de Jesus, preste bastante atenção, Deus está falando com você na pregação. Então, em nome do Senhor, eu quero desafiar você a entender que quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós temos coragem para atender o chamado do Senhor. Abraão teve coragem e foi por causa das promessas que Deus fez a ele. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Os heróis da Bíblia muitas vezes fracassam naquilo que eles têm de melhor. Abraão é o pai da fé e foi um grande exemplo. Mas um dia houve uma grande fome naquela região da Palestina. E Abraão foi para o Egito. E Abraão já tinha tomado uma decisão radical. Ele abandonou tudo que ele tinha por causa da promessa de Deus. Ele foi sem saber para onde ir. Deus o estava dirigindo e ele era conhecido como profeta de Deus. Mas agora há uma grande crise, uma grande fome no mundo e o Egito é a nação mais próspera. Então ele vai para lá para ter esperança de vida. Mas ele é casado com Dona Sara, irmão. E Dona Sara, aos 65 anos de idade, é uma mulher estonteantemente linda. Casar com mulher bonita é bênção, mas é problema. E aí, então, ele chegou e falou para Sara, Sara, é o seguinte, nós vamos chegar lá no Egito, e você é bonita demais, arrasa corações, e aí os cabras vão querer me matar para poder ficar com você. Então, você vai falar o seguinte, você vai falar que é minha irmã, e a verdade você é minha meio-irmã mesmo, né? E aí, então, você é filha só do meu pai, então nós vamos fazer o seguinte, você fala que é minha irmã, e aí fica na boa, ninguém me mata, e a gente continua tudo bem, e vai dar tudo certo, Deus vai nos ajudar. E Sara topou, irmão, mas eu acho que o coração dela ficou angustiado. E Abraão pediu para ela falar uma meia-verdade, e ele esqueceu que muitas vezes meias-verdades são piores que mentiras inteiras. E ele chegou ali, e o pessoal do Egito, quando viu Sara saiu na porta da tenda, todo mundo, uau! E foram contar para o faraó que tinha o maior harém, e o faraó já chegou, e já foi dando para Abraão boi, camelo, jumento. Agora eu peço que você imagine comigo a cara de Sara, quando a turma chegou. O faraó mandou buscar sua irmã, quer casar com ela, e trouxe esse monte de presente para você. Umas vacas, uns bezerros, os cordeiros, os camelos, e Abraão recebendo tudo. Imagina cara de Sara olhando para aquele homem. Né? Eu imagino, tem dia que a esposa da gente olha para a gente com um olhar assim, que se brincar você quer esconder, né? Um olhar fulminante. Né? E aí, ela foi. Que dor, Abraão, por ser incrédulo, fez com que sua mulher passasse. E chegando lá na casa de Faraó, todo mundo adoece, irmão. E Faraó não encosta em Sara, e ele fica sem saber por quê, até que Deus revela. E Faraó fica com tanta raiva, amado irmão, que manda devolver Sara e fala, você é maluco, a casa de Faraó foi toda amaldiçoada e você vai embora aqui do Egito. E aí Abraão, amado irmão, o servo de Deus, o profeta de Deus, além de ser repreendido pelo ímpio, tem uma escolta de Faraó que o leva para fora do Egito e o expulsa de lá. Porque o pai da fé foi incrédulo. Nós somos chamados a crer. Mas, amados irmãos, a nossa fé não vem da nossa própria justiça e da nossa própria capacidade. A nossa fé é dom de Deus. É porque Ele deu Cristo na cruz por nós, que o Espírito Santo vem então e semeia a fé no nosso coração. E nós podemos crer no Filho de Deus. E nós podemos então ver a fidelidade de Deus. E nós podemos então experimentar a bênção de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. Creia no Senhor. Ainda que você diga, eu não sou capaz, você não é mesmo. Ainda que você diga, eu não sou o mais bonito, talvez não seja mesmo. Eu não sou o mais eloquente, talvez não seja mesmo. Mas preste atenção, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E se o Senhor está te chamando, meu irmão, vá. Diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E você verá o Senhor usar a sua vida de uma maneira maravilhosa. E no dia em que você se sentir fraco, debilitado, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai fortalecer a sua fé. Ele deu Cristo na cruz por você. Ele nunca te deixará. Ele jamais te abandonará. Ele cuidará de você. Ele carregará você no colo. Ele vai sustentar a sua vida. Irmãos, quando eu era seminarista, eu li um livro precioso do pastor José Omar, que contava a biografia de George Miller. George Miller, irmãos, foi um pastor luterano na Inglaterra, que começou um orfanato e tomou a decisão de não pedir dinheiro para ninguém.
E ele pegou uns meninos da rua, levou para dentro de casa, e depois Deus deu para ele uma casa, e ele organizou um orfanato para meninos, depois para meninas, e milhares de crianças da Inglaterra foram atendidas pelo ministério daquele homem, que nunca pediu um centavo de doação para ninguém. Ele tinha uma necessidade, ele orava, e Deus providenciava. E eu falei assim, eu gosto desse negócio, vou tentar fazer isso aí. E aí nós fomos para o Chile. E quando a gente chegou para trabalhar na Igreja Presbiteriana do Chile, a Igreja Presbiteriana do Chile tinha uma visão de evangelização mais interior no Chile, porque ela tinha dificuldade de se sustentar. Os americanos foram embora e não deixaram uma igreja tão forte como era a igreja brasileira. E nós começamos a falar de missões transculturais, nós começamos a falar de missões aos indígenas, e eu levei um casal que era da minha turma no seminário, eles estavam trabalhando no projeto Tomanagé, no Amazonas, para falar numa conferência missionária lá. E nem todos reagiram da maneira como eu esperava. E como nós levamos os missionários, o conselho pagou a passagem e me deu uma ofertinha lá, mas todas as coisas nós tivemos que bancar com Cleusa. E nós somos, né, Cleusa, no Vai Nevado, quem vai no Chile tem que ir no Vai Nevado, um hotel lá em cima, e nós levamos os missionários nos melhores lugares, mas quando eles foram embora, eu estava zerado. Eu não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro só para pagar uma passagem e não tinha dinheiro para comer no outro dia. E eu virei para a Cleusa e falei assim, Cleusa, agora é um milagre, porque nós não temos nada. E aí, então, me ligou um querido irmão que é diácono na Igreja Presbiteriana da Lapa, que havia estado no Chile durante um ano. O nome dele é Totti, a esposa dele é Soraya. Ela regeu o nosso coral no Chile, casal muito querido do meu coração. E eles estavam voltando embora para o Brasil. E eles me ligaram, pastor, vem aqui em casa, que a gente está indo embora para o Brasil semana que vem, e está tudo numa correria, e hoje vai ser o único dia que nós vamos poder despedir de você e da Cleusa. Nós fomos, né, Cleusa? Fomos jantar na casa deles. E choramos e oramos, e eu agradeci a Deus pela vida deles. Quando terminou o jantar, o Totti virou para mim e falou assim, pastor, a gente queria dar um presentão para o senhor, mas a gente não tem condição. Então a gente quer passar para o senhor aqui um presente. Toma aqui $100 de oferta. Eu falei, irmão, você tem certeza? Não precisa disso. Ele, pastor, se o senhor não aceitar, eu vou me ofender. Imagina, eu estava precisando. E ele nos deu $100 de oferta. E com aqueles $100, nós passamos o resto do mês, irmãos. E eu virei para a Cleusa, quem nos sustenta é Deus. Nós não estamos no ministério por nossa causa. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita com a bênção de Deus, ela não fica sem o cuidado de Deus. Meu irmão, se você se dedicar à obra, Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as necessidades. Deus vai te dar força. No dia em que você for incrédulo, o Senhor vai te levantar. O Espírito do Senhor estará com você. Deus usará a sua palavra. Ele te capacitará para ver grandes coisas para a glória e honra do nome de Jesus. E Ele cumprirá na sua vida todas as promessas. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz que a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz que se você deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha, você vai receber tudo isso nessa vida e muito mais bênçãos na eternidade. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção, Deus deu o único filho dele por você. Você merecia arder no fogo do inferno, mas Deus te amou. O filho dele desceu da glória e viveu uma vida de humilhação e foi cravado naquela triste cruz e recebeu a ira do Deus eterno, a espada da justiça de Deus caía sobre ele, enquanto ele gritava, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele gritou, está consumado, o véu do santuário se rasgou. E a presença de Deus, então, foi democratizada para pessoas de todas as nações, para que todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo. Deus te deu essa grande salvação. Não é possível que você não confiará nele. Hoje o Senhor está te chamando. Dedique a sua vida a Ele. Entregue-se a Ele. Seja uma bênção em suas mãos. Ele vai cuidar de você. Ele vai dirigir você. Ele vai te dar todas as bênçãos que você precisa. Confie no Senhor. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.
Você está disposto a ouvir o chamado de Deus? Você está disposto a ir onde o Senhor mandar? O chamado de Deus é um chamado à renúncia. Amém. Até as criancinhas estão ouvindo o chamado de Deus, graças a Deus. O chamado de Deus é um chamado à confiança. Mas, em último lugar, o texto nos diz nesta noite, irmãos e irmãs, que o chamado de Deus é um chamado à missão. O chamado de Deus é um chamado à renúncia. O chamado de Deus é um chamado à confiança. Mas o chamado de Deus é um chamado à missão. Olhe comigo para o versículo de número 2. O versículo 2 termina com um imperativo que diz assim: sê tu uma bênção. Vamos ler comigo essa expressão? Vamos lá? Sê tu uma bênção. Missão, abençoar. Quando nós nos casamos com Cleusa, no ano 2000, a gente já tinha ficado noivo no final de 98, e nós lemos esse texto e Deus tinha nos chamado para ir para o Chile. E nós falamos assim, nosso chamado vai ser uma família que abençoa. Lembra, meu bem? Uma família que abençoa. Nossa meta vai ser conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu nem sabia que esse era o lema da Jocum também. E nós, amados irmãos, entendemos que onde nós pisássemos, o nosso chamado tinha que ser uma bênção. E esse é o chamado de Abraão. Abraão tinha que abençoar Sara dentro de casa. Algumas vezes ele pisou na bola feio, né? E por causa disso, o judeu fica brigando com o muçulmano até o dia de hoje. Porque Abraão tentou dar uma mãozinha para Deus no lugar de obedecer. Estava no decreto de Deus, mas o homem é responsável do mesmo jeito. Mas ele tinha que ser uma bênção para Sara, ele tinha que ser uma bênção onde ele pisasse, ele tinha que ser uma bênção para todas as gerações. E ele foi, irmão, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A missão de Abraão é abençoar. E o texto diz que ele abençoaria todas as famílias da terra, porque o Salvador viria na família dele, e isso aconteceu. Deus tem um chamado, uma missão para mim e para você. E o mesmo chamado que Deus tem para você, adolescente aqui de Campo Limpo Paulista, é o mesmo chamado que Deus tinha para Abraão. Sê tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção lá na sua casa. Você não tem que ser um filho que dá trabalho para sua mãe. Você não tem que ser uma pessoa bocuda, respondona, que fica dando trabalho para a mãe. Ou então fica falando para a mãe, eu vou fazer o que a senhora quer, mas por trás faz tudo de errado. Não pode ser assim. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção na escola. Tem gente que vem à igreja, canta no louvor, uma bênção, chega na escola, não fala nada de Jesus, tem vergonha do Senhor, acha que é 007 espiritual, agente secreto de Deus. Mas Deus não tem agente secreto. Jesus disse que se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você diante do Pai que está nos céus. Então o Senhor, irmão, nos chamou para ser uma bênção. Na escola, no trabalho, no metrô, na universidade, onde nós estivermos, nós temos que abençoar as pessoas. Como nós abençoaremos as pessoas? A maior bênção que as pessoas podem receber é a salvação em Cristo Jesus. E você, meu querido irmão, meu querido jovem, tem o maior presente que pode mudar a vida das pessoas. Não é possível, minha irmã, que você não vai entregar esse presente. Nesse mês passado eu preguei na Unida, no mês de setembro, em Romanos capítulo 1. E em um determinado momento, Paulo disse que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a escravos como a livres. E ele disse que ele é devedor não porque ele fez uma grande dívida e não pagou, mas é porque ele é um fiel depositário. Deus entregou a ele um tesouro para dar na mão das pessoas. E como um fiel depositário, ele tem que entregar aquele tesouro. E se ele não entregar aquele tesouro, ele está roubando a herança de outras pessoas. E como Paulo, nós também somos devedores. As pessoas precisam receber o tesouro que Deus quer dar a elas, que é o Evangelho. E se nós, amados irmãos, não pregarmos o Evangelho, nós estamos roubando das outras pessoas. Porque Deus deu o Evangelho para proclamar aos pecadores. E pecadores só virão a Cristo, amados irmãos e irmãs, por meio da pregação do Evangelho. Você pode, amado irmão, abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho. Essa palavra que você lê e que anuncia Cristo é tão poderosa. Essa palavra diz: haja luz, e a luz veio existir. Essa palavra diz ao pecador: ressuscite, e ele então ressuscita e pode crer e é salvo pelo Senhor. Então, meu querido amigo e irmão, não existe nada mais poderoso neste mundo que o Evangelho. E o Senhor está chamando você para pregar o Evangelho e para ser uma bênção no mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. O Evangelho é tão poderoso, amados irmãos, que ele mudou a história do mundo no século XVI, por exemplo. Lá estava aquele monge alemão, Martinho Lutero, você vai se lembrar dele, açoitando-se, querendo salvar-se a si mesmo. Alguém pergunta para ele: Lutero, você ama a Deus?
Ele diz, você me pergunta se eu amo a Deus, há momentos nos quais eu odeio a Deus, porque eu não posso satisfazer a sua justiça, e quando eu vejo com a espada de fogo, pronto a me destruir por causa dos meus pecados. Mas resumindo a história, um dia ele, em Wittenberg, já fazendo doutorado em teologia, ele lê Romanos 1,17, que diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que ele não precisava fazer nada para ser salvo, bastava crer no que Cristo fez. Irmãos, aquela verdade incendiou o coração daquele monge, e ele, quando lançou a imprensa, escreveu livros que abençoaram o mundo inteiro. O Evangelho invadiu a França, invadiu a Alemanha, entrou até na Espanha, em Portugal, amado irmão, e a reforma se levanta, e a Suíça se levanta, e, amados irmãos, e muita gente foi influenciada, amado irmão, por um versículo da Bíblia, só um versículo da Bíblia mudou os rumos da história da humanidade. E você vê onde chegaram as nações que creram no protestantismo e as nações que foram contrárias ao protestantismo. Tudo porque Deus usou a sua palavra. Pois bem, você tem a palavra que pode mudar totalmente a vida do pecador. Não é possível que você não vá pregar o Evangelho. Não é possível que você deseje que o seu amigo caminhe para o inferno, quando você tem o Evangelho que pode libertá-lo. Não é possível. Hoje o Senhor está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, para pregar o Evangelho, para ser uma bênção, para ser um instrumento de transformação. O que você vai fazer? Você vai sonegar o Evangelho? Você vai deixar de pregar essa mensagem maravilhosa? Que você seja uma bênção e que você anuncie aos pecadores que Deus é santo, justo e bom, que nós pecamos contra Ele e merecemos o inferno, mas que Ele deu o seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus será salvo. É simples, é só isso. É só dizer quem é Deus, que nós pecamos contra Ele, que Ele nos amou e deu Cristo na cruz, e quem crer será salvo. Como é que você vai esconder isso dos seus amigos e dos seus vizinhos? Irmãos, no ano de 2003, lá em Santiago, nós tivemos uma experiência impactante. Lá na nossa igreja tinha uma irmã muito querida, filha de um presbítero, no interior do Chile. E ela se casou com um homem que era um dos líderes do Partido Comunista em Santiago. Ele se dizia marxista, leninista, vermelhista, esquerdista, tudo lá para a ponta da esquerda que você imaginar. Ele dizia que o comunismo não crê em Deus, crê na matéria. E ele se dizia ateu. E ele casou com aquela irmã e ele falou para ela: você é filha de presbítero, você pode ir para a sua igreja, mas você não leva nenhum dos filhos meus para a igreja. E sabe o que aconteceu? Ela não levou. E ela foi fiel à igreja, ensinou os filhos em casa. Aquele homem, irmãos e irmãs, estava morrendo de câncer quando eu era pastor lá. E ela falou assim: pastor, vamos lá em casa para o senhor conversar com meu marido, o senhor tem uma palavra de paz, né? E ele já está cheio de metástase, o doutor já mandou ele para casa para morrer em casa, não tem mais jeito, mas não prega o evangelho para ele não, senão ele vai xingar o senhor de palavrão, né? Ele não aceita o evangelho, ele não acredita em Deus, mas vai lá em casa. Eu falei: tá bom, irmão. Olhei na agenda, falei: tal dia eu vou lá na sua casa. Aí cheguei lá na porta da casa dela, estacionei o carro na rua, ela abriu o portão: pastor, entra aqui, só traz uma palavra de consolo para ele, mas se o senhor pregar para ele, eu tenho medo da reação dele. Eu falei: irmã, agora pode deixar. E entrei. E quando nós entramos ali, eu conversava com o marido daquela mulher. E de repente, irmãos e irmãs, conversando com aquele homem, eu dizia a ele o seguinte: eu sei que o senhor é de uma ideologia que não crê que Deus existe. Mas eu quero dizer para o senhor que ainda que o senhor não tenha crido, Deus existe. E se Deus existe, o senhor morrer e comparecer na presença dele, como é que o senhor vai fazer? Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu estou perdido. Mas eu virei para ele e falei assim: seu Mário, o senhor não está perdido, sabe por quê? Porque ainda que o senhor tenha ofendido Deus a vida inteira, e tenha tentado resisti-lo a vida inteira, esse Deus maravilhoso amou o senhor, seu Mário, antes da fundação do mundo, e deu o único filho dele na cruz, seu Mário, para pagar os pecados do senhor, inclusive o seu pecado de ateísmo e a sua negação de Deus. E eu quero dizer para o senhor que se o senhor se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer nele como seu Senhor e Salvador hoje, a Bíblia diz que o senhor vai ser salvo. Deus vai perdoar o senhor no tribunal dele e o senhor vai ser adotado por Deus e vai ser perdoado, e no dia que o senhor morrer, o senhor vai ser recebido por Jesus no céu. E quando eu pregava o evangelho para eles, irmãos, isso durou 25 minutos, aquele homem chorava, nem morfina dava para ele, e ele, quando eu terminei de falar, ele virou para mim:
pastor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e pagou os meus pecados, eu recebo como meu Salvador. Quando ele disse isso, eu chorava, a mulher dele chorava, e eu pude orar por aquele homem, irmãos e irmãs. E ele recebeu a Cristo ali, e depois que ele recebeu a Cristo, a feição do rosto dele mudou. Eu vim para o Brasil para a minha pós-graduação em pregação com o reverendo Hernandes, e naquela semana o pastor auxiliar da nossa igreja, reverendo Fábio Bezerra, à época, fez o sepultamento daquele irmão, que quando eu chegar no céu, terei o privilégio de encontrá-lo, porque o Senhor me deu o privilégio e a graça de falar de Jesus para ele, e eu o encontrarei no céu. Você pode se encontrar no céu com muita gente que Deus quer salvar, através da pregação do Evangelho por meio da sua boca. O Senhor quer usar a sua vida. Hoje o Senhor tem te chamado para ser uma bênção. O que você dirá? Que você saia daqui para ser uma bênção, amém, meu irmão? Que você saia daqui para ser uma bênção, amém, minha irmã? Que você dedique a sua vida a Cristo Jesus. Que você fale de Cristo, mas talvez você me diga, mas reverendo, e se eu falar e ninguém escutar? Não tem problema, meu irmão. Deus não te chamou para ser do departamento de admissão. Ele escolhe quem Ele quer. Você é do departamento de divulgação. Você vai falar, alguns vão te dizer que não importa. A sua missão é falar. Quem converte é o Espírito Santo. Então abra a sua boca e fale de Jesus. E Deus, por sua graça, vai salvar aqueles que Ele quer, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Ao olhar para esse texto da palavra de Deus, como você reagirá? Eu me lembro, irmãos, do lema da vida de João Calvino. Quando você estuda, Calvino tinha um brasão com o qual ele selava todas as suas cartas, que era um coração dentro de duas mãos. E a frase que estava ali era a seguinte: o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Deus só tinha um filho, e deu esse filho na cruz por você. E deu esse filho na cruz para salvar pessoas de todas as nações da terra. E Ele está te convocando para se envolver nesse projeto de levar a missão a todos os rincões da terra. Qual será a sua resposta? Que você renuncie, que você creia, que você diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que você anuncie o Evangelho, que você seja uma bênção nas mãos de Jesus, que muitos conheçam o Salvador através de você, e que você nessa noite diga como Calvino dizia, o meu coração te ofereço ao Senhor pronta e sinceramente. Que Deus te abençoe, que Deus te use, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Se você ouviu essa mensagem e disse, eu quero me engajar na obra de Deus, que deu seu Filho por mim. Eu renuncio, eu confio, eu quero ser uma bênção. Fique de pé onde você está, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai do céu, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra. Senhor, tentamos expô-la com fidelidade. E agora o trabalho da palavra no coração dos irmãos é do Espírito Santo. Pai, continua a abençoar essa igreja tão querida. Como conversávamos com o pastor Joselmar, Senhor Deus. Ó Pai, na obra de Deus não existe estagnação. Quem não cresce, decresce, quem decresce, morre. E nós, Deus, ó Pai, não queremos, Deus, ó Pai, viver nenhuma experiência de morte da tua igreja ou no teu reino. Nós queremos ser uma bênção nas tuas mãos. E aqui estão esses irmãos e irmãs que, em resposta a essa mensagem, estão dizendo para o Senhor, eis-me aqui, usa-me. Deus, nós precisamos renunciar, Deus. Mas nada se compara ao que Cristo renunciou por nós. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar os nossos pecados, a renunciar, Deus, ó Pai, aquelas coisas erradas que o nosso coração quer cativar. Lava o teu povo no sangue de Cristo. Pai, em nome de Jesus, enche o teu povo de fé, na certeza de que o Senhor vai cuidar de quem vai e de quem fica. O Senhor cumpriu todas as tuas promessas a Abraão, o Senhor mandou Jesus. O Senhor vai cumprir todas as tuas promessas a nós. Pai, e faz de nós uma bênção. Muda a vida dos irmãos e irmãs que aqui estão.
Deus, que cada um seja uma bênção em casa, uma bênção no trabalho, uma bênção na escola, uma bênção na igreja. E, ó Deus, ó Pai, se alguém tiver sentido o chamado aqui, que essa pessoa seja uma bênção perto, porque teu pastor não vai mandar para longe, nem teu conselho, quem não é uma bênção perto. Então, Deus, faz dessas pessoas queridas bênçãos perto, para que, se o Senhor quiser mandá-las para longe, elas sejam uma grande bênção nas tuas mãos. Senhor, muito obrigado pelo chamado da salvação, mas muito obrigado pela chamada divina, para que dediquemos a nossa vida por amor daquele que deu sua vida por nós. Abençoa os nossos corações. Pai, dá-nos muitas almas para a glória e honra do nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja do Jardim Califórnia. Dá esta igreja do Jardim Califórnia para o Senhor Jesus. Dá essa cidade, ó Deus, ó Pai, de Campo Limpo para o Senhor, a região de Jundiaí, Pai. Pai, que haja um tempo de reavivamento aqui, que nossas igrejas, pregando a palavra com fidelidade, vejam o Senhor atrair os teus eleitos e que centenas, porque não milhares de almas sejam salvas pelo Senhor Jesus. Nós só sabemos que o Brasil vai mudar quando o Senhor mudar o coração dos brasileiros. E o evangelho que temos pode mudar o Brasil. Então, Senhor, não nos deixa cansar, não nos deixa olhar para as circunstâncias, não nos deixa olhar para as oposições, não nos deixa olhar para as nossas limitações, mas nós queremos ter os olhos cravados em Ti. Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, dá-nos esse país para o Senhor. O Senhor já tem feito coisas no Brasil que eram inimagináveis, coisas estão acontecendo aqui porque a igreja está orando, Deus. Nós temos visto isso, e nós queremos ser uma bênção em Tuas mãos. Nos usa, Senhor. Quando o Senhor nos usar, é o Senhor que vai ser glorificado, Deus, ó Pai, porque nós não somos nada, a glória será toda Tua. Usa a nossa vida, faz de nós uma bênção, que, ó Deus, nós vejamos grandes mudanças, que cada um aqui tenha coragem para obedecer o Senhor, que cada um veja frutos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Usa-nos, abençoa-nos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.